Olha isso, velho. Olha que acabamento horrível que foi feito na lateral desses trastes, cara. Uns esmagado, outros mordido, né, mano? Parece que o cara sentou o traste e quebrou no dente ali, foi mordendo até quebrar no dente, tá ligado? Saca? Se eu deixo lá, mano, o violão pra fazer isso aqui, entrega desse jeito, eu falo, irmão, eu não vou te pagar e digo mais, você vai pagar pra alguém competente trocar os trastes do meu violão de novo. Tá muito horrível, velho. Muito horrível, assim, tipo, tenebroso, mano. Tenebroso isso aqui, cara. E aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando um vídeo aqui num dia meio atípico, né? Mas porque eu preciso trocar uma ideia com vocês aqui sobre um tema que a gente vai chegar lá. Mas basicamente, o barato sai caro, né, mano? O barato sai caro. Se você quer saber a lição de moral desse vídeo é essa, não quiser ver até o final, pode sair, porque a lição de moral do vídeo é essa, o barato sai caro. Mas se você quer saber do que a gente vai falar, fica até o final aqui. Então, cara, é o seguinte, eu vou contar aqui hoje a história desse violão aqui, ó. Eu vou começar a trabalhar nele ainda, né? Na verdade, eu já tirei as cordas, isolei aqui essa parte, porque eu vou precisar fazer uma retífica nesses trastes, né? E eu resolvi gravar esse vídeo quando eu vi a situação que estavam esses trastes aqui, né, cara? E, cara, não é qualquer violão. Esse aqui é um crafter coreano, né, mano? É um crafter de um alto padrão coreano, né, mano? Ele tem aqui captação da LR Bags, né? Ele tem aqui, ó, esse inlay na escala maravilhoso, cara. Tá vendo, ó? Ó que bonito o inlay dessa escala, cara. Olha só. Ele tem aqui, ó, essa tarraxa linda, tarraxa dourada, bonita, com esse pega de plástico, né, mano? É bem bonito, o acabamento desse violão é primoroso, né, cara? Ó, aqui na parte de trás ele tem esse friso lindo aqui no meio, né? É um violão com braço de mogno, é um violão com tampo sólido, um tampo bem grosso, de spruce sólido. É um violão com uma roseta sólida também, isso aqui não é um adesivo, é que agora tá com isso aqui, ó. Mas essa roseta dele não é um adesivo, é uma roseta de madeira, ou seja, entalhada em madeira. Cara, pra quem conhece aí o mundo dos violões, sabe que a roseta do violão, muitas vezes ela é uma arte, ela é uma obra de arte feita aqui. E é o caso desse violão, ele tem todo um acabamento requintado, né? Até aqui no cavalete, ó, tem madrepérola aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, nos cantinhos, ó. Tem detalhezinho de madrepérola, tá vendo? Então, assim, é um violão com acabamento primoroso, né? E eu fiquei com muita dó do que fizeram nesse violão aqui, ó. Se liga aqui, Safira, ó. Olha o que fizeram nesse violão aqui, ó. Sabe? Aqui é o caso de o barato sai caro, tá ligado? O barato aqui saiu bem caro no caso desse violão aqui, velho. O que aconteceu? O dono desse violão... Eu não vou falar o nome dele para não expor, né? Mas o cara é gente boa, já veio aqui, é aqueles clientes que viram amigo. Então não tem problema contar a história dele aqui para vocês, né? Então é o seguinte, o que aconteceu com esse violão aqui? Primeiro eu vou começar do início, né? O dono desse violão chegou aqui e ele perguntou para mim, pô, Matheus, quanto custa uma troca de traste com traste de inox em um violão? Falei, pô, cara, uma troca de traste com traste de inox em violão com friso, né? Porque com friso e sem friso tem diferença de valor, porque você vai ter que fazer o bind ou não. Ou às vezes se não tiver friso e o dono quiser que faça o acabamento do binding ali. Enfim, troca de traste, cara, dependendo do instrumento, o valor pode variar, né? Não é um padrão. Por exemplo, custa 5 mil reais ou custa R$ 1.000 para qualquer instrumento, tá ligado? Então... meio que o valor varia dependendo do modelo do instrumento e do tipo do traste, né, que o cara quer colocar. Aí eu passei o valor para ele, né? Não vou falar valores aqui porque é complicado falar preço no YouTube, né? E fica desatualizado o vídeo, porque senão daqui 5 anos você volta aqui e quer que eu faça a troca de traste no preço que eu falei hoje. Mas enfim, eu passei o valor para ele. Ele me fez uma cara de espantado assim, né? E falou, cara, tá caro, caro demais. Eu falei, você acha caro? Ele, pô, é caro. Eu falei, por quê?
Ele, não, porque eu mandei o meu crafter no luthier aqui e ele fez literalmente pela metade do preço, cara. Metade do que eu cobraria pra fazer. Aí eu falei, pô, realmente é barato, né? Eu falei, mas é um luthier iniciante, né? Porque às vezes o cara é luthier iniciante e cobra mais barato ali pra fechar uma demanda com mais pessoas, né? Enfim. Aí ele falou, não, cara, não é iniciante, é um fulano de tal. Falou o nome do cara. E é um cara conhecido, mano. É um cara que tem uma oficina grande. É um cara que constrói instrumentos, tá? É um cara que constrói instrumentos. É um cara que tem uma boa cartela de cliente. E foi ele que cobrou metade do que eu cobro para trocar os trastes desse violão aqui, né? Para colocar traste de inox. Aí eu falei, caramba, mano, ele cobrou isso aí pra fazer? Ele, pô, pois foi. Aí ele falou, tá caro, né? Ele falou, ou seja, a minha troca de traste tá caro. Aí eu falei, não, tá bom, né, cara? Cada qual cobra o que, né, o que cabe a si ali pra trabalhar, tá tudo certo. Aí eu perguntei pra ele, mas ficou bom? Aí ele falou, né? Deu uma titubeada assim. Aí eu falei, cara, ficou bom ou não ficou? Aí ele, se eu trouxer pra você ver, você vai falar que não tá bom. Aí eu falei, mas pra vocês tá bom? Aí ele, dá umas trastejadas. Em certos pontos dá uma trastejada. Aí eu falei, pô, o cara colocou traste de inox e tá trastejando? É. Eu falei, e o acabamento tá bom? Aí eu mostrei pra ele essa Les Paulzinha amarela que tá aqui, né? Não sei se dá pra ver na filmagem, deixa eu ver. Bom, dá pra ver, essa guitarrinha aqui. Essa guitarra eu fiz inteira, eu fiz do zero. Era um bloco de madeira e eu fiz essa guitarra. E eu mostrei o entrastamento pra ele. Eu falei, olha o acabamento desse entrastamento. Aí ele olhou, eu falei, tá bonito? Aí ele, pô, tá lindo, tá perfeito. Eu falei, o da sua tá parecido com esse? Aí ele, não tá. Aí eu falei, tá. Então a gente já começa a ter certas explicações ali, né, do porquê que o cara cobra mais barato, né, cara? Aí ele falou, não, é que na verdade esse violão crafter aí, ele tá precisando de uma regulagem, né, porque tá trastejando. Aí eu falei, pô, mas você conseguiu desgastar o traste de inox, né, porque o traste de inox, cara, você instala ele, faz um nivelamento ali, depois da instalação, bicho, esquece, não faz mais retífica durante muitos anos, né? Não vou falar que nunca mais faz retífica, porque já aconteceu de eu atender músico que conseguiu desgastar sim traste de inox, né? Então, dependendo do quanto o cara toca no instrumento, consegue desgastar sim, né, o traste de inox. Demora muito mais do que o traste comum, mas demora muito mais. Mas sim, consegue desgastar. Aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, pô, já tocou pra caramba no violão então, né? Porque provavelmente o cara colocou o traste, fez um nivelamento e te entregou. E já tá desnivelado o traste? Aí ele, cara, eu vou trazer aqui pra você ver. Enfim, aí passou-se ali algumas semanas e ele trouxe o violão pra mim ver, né? E aí, cara, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos checar esses trastes. Detalhe, não faz pouco tempo que foi feita essa troca de traste, tá? Não é antiga. E o traste não tem desgaste por corda. Então se liga só como que tá o entrastamento desse violão aqui, ó. A gente pega aqui, ó. Aqui, aparentemente tranquilo. Quando você pega aqui, ó. Traste desnivelado, ó. Aqui, ó, bem desnivelado, ó. Ou seja, esse traste tá mais alto, esse tá mais alto do que esse, que está mais alto do que esse, saca? Esse aqui tá muito, ó. Muito, muito mesmo. Ó, esse aqui tá mais alto aqui no meio. Ó. Esse aqui tá mais alto aqui. Esse aqui tá mais alto aqui. Tá mais alto. Caramba. Isso aqui tá pior do que entrastamento de instrumento chinês barato, tá? Tá muito pior.
Aqui tá muito, ó. Vocês viram aí, cara, o resultado de um entrastamento barato? E assim, isso não é o pior, porque o nivelamento desses trastes eu vou refazer. É para isso que ele tá aqui na bancada, né? Vou nivelar esses trastes, vou deixar todos na mesma altura, né? Enfim, salvar esse entrastamento aqui. Ei! Então é o seguinte, vocês viram a situação ali dos trastes todos desnivelados? Dá pra ver aqui quando você pega e olha aqui a olho nu, assim, você vê que tem traste que não está encostando na escala, né? Então, o traste está mal assentado. Além de estar mal assentado, parece que não foi feito um nivelamento depois do serviço pronto, sabe? Mas, ao mesmo tempo que parece que não foi, foi feito sim. Foi passado uma lixa em cima dele, né, numa tentativa de nivelamento depois do assentamento do traste, porém ficou mal feito, né, esse nivelamento aqui. Então assim, o nivelamento do traste eu vou conseguir resolver aqui. Vou fazer uma retífica nos trastes, né, e vou conseguir resolver esse problema aqui do nivelamento de altura ali de cada traste. Porém, tem um problema que, cara, isso não vai dar para resolver. Isso não vai dar para resolver. Que são os acabamentos nas laterais dos trastes, saca? Aqui, esse arredondamento, isso aqui, cara, assim, ó. Você sabe se o entrastamento foi bem feito ou mal feito, você sabe se o cara que fez o entrastamento é bom ou ruim, você sabe pelo acabamento na lateral dos trastes, né? Eu vou deixar umas fotos passando aí na tela, cara, e eu acredito que os amantes desse modelo de violão vão chorar, tá ligado? Se você curte esse modelo de violão, porque esse modelo de violão aqui existem fãs, existem clubes de pessoas que curtem esse violão aqui, tá ligado? Eu sei que quem tá vendo isso vai chorar, mano. Porque, olha isso, velho. Olha que acabamento horrível que foi feito na lateral desses trastes, cara. Uns esmagados, outros mordidos, né, mano? Parece que o cara sentou o traste e quebrou no dente ali, foi mordendo até quebrar no dente, tá ligado? Eu não sei, cara, tá muito feio o acabamento da lateral desses trastes, sabe? Se esse violão fosse meu, cara, quando eu fosse buscar esse violão no luthier e enxergasse esse acabamento aqui na lateral desses trastes, eu não teria feito o pagamento. Pelo contrário, eu teria feito ele pagar para alguém que saiba trocar traste e trocar os trastes do meu violão. Saca? Se eu deixo lá, mano, o violão para fazer isso aqui, entrega desse jeito, eu falo, irmão, eu não vou te pagar e digo mais, você vai pagar para alguém competente trocar os trastes do meu violão de novo. Porque ficou muito feio, mano. Estragou, assim. É um violão legal, é um violão colecionável, tá ligado? É um violão que tem um baita timbre e o cara simplesmente, mano, zoou o acabamento do violão com esses trastes mal assentados. Além do traste estar mal assentado, o acabamento na lateral tá muito horrível, velho. Muito horrível, assim, tipo, tenebroso, mano. Tenebroso isso aqui, cara. Você vê que tem traste que tá mais curto do que o outro, tá ligado? Um tá mais curto, o outro parece que ele desce mais, tipo, o cara marretou mais, ele fincou mais na escala do que outro, né, cara? Isso por quê? O traste de inox, ele é um material extremamente duro de se trabalhar, né, cara? Então, assim, ele estraga a ferramenta, né, cara? Você pegar um alicate comum, por exemplo, esse alicate aqui é um alicate comum, um alicate barato. Se eu cortar traste de inox com ele, eu vou cortar 3 trastes e isso aqui vai estragar, né? 3 trastes, eu mando esse alicate aqui embora, né? Então, assim, você tem que ter boas ferramentas para fazer um entrastamento de inox, né, cara? Porque o inox, por ser um material extremamente duro, ele desgasta muita ferramenta e ele requer muita paciência e boa vontade, e lixa, e lima, e alicate, né? Ele requer um bom ferramental, um bom conhecimento e muita, assim, principalmente paciência, né? Você até pode ter ferramentas básicas para fazer o entrastamento de inox, né? Mas
o principal que você precisa ter é paciência e boa vontade para fazer um bom acabamento, né? Então, assim, é por isso que quando você pede para mim fazer um entrastamento de inox no instrumento, eu cobro relativamente caro, velho. Não é que eu cobro caro, eu cobro o mesmo preço que outros luthiers bons que eu conheço cobram, né? Tem luthiers bons que eu conheço que faz um bom entrastamento, né? E eu cobro o mesmo valor que eles, né? Até porque, se trouxer para mim, o meu resultado vai ser tão bom quanto o resultado deles, né? Então, se levar para ele, o resultado vai ser tão bom quanto o meu resultado. A gente nivela, né, ali. É claro, às vezes cada luthier tem a sua assinatura, né? Uns gostam do acabamento mais arredondadinho, outros do acabamento um pouquinho mais chanfrado e tal. Cada luthier vai ter a sua assinatura ali no acabamento dos trastes. Porém, tem que ser bonito e tem que ser padrão, né, cara? É o que eu digo. Esse tem que ser igual esse, que 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 tem que ser igual esse. E assim vai até chegar aqui. Aí depois vem do outro lado, esse aqui tem que ser igual esse, que tem que ser igual esse, que tem que ser igual esse, que tem que ser igual esse. Enfim, todos os, né, no caso aqui, velho, todos os 40 lados, né, 42 lados de traste precisa ser igual, saca? Esse instrumento aqui, velho, se você observar nas fotos que tá rolando aí na tela, cara, não tem nenhum igual ao outro. Ó, esse tá diferente desse, que tá diferente desse, que tá diferente desse, né? A impressão que dá, cara, é que o cara sentou os trastes e chamou 20 pessoas diferentes para fazer acabamento nos trastes, né? Então, tipo, parece que tinha uma classe de alunos ali, e aí cada aluno fez acabamento em um traste, né? Tipo, o primeiro acabamento que o aluno fez na vida, né? E tá tão diferente um do outro, mano, que parece que foram pessoas diferentes que trabalharam nesse instrumento aqui, né? E aí, saiu barato? Não saiu barato, mano. Não saiu barato. Saiu a metade do que eu cobro. Isso é fato. O cara cobrou aqui a metade do que eu cobraria para fazer. Mas pelo resultado que ele entregou, saiu extremamente caro, tá ligado? Extremamente caro, né? Cara, a sorte ainda é que parece, e eu digo sorte, você vai falar, pô, por que sorte? Parece que ele não fez um nivelamento da escala, tá ligado? Que tem que ser feito, quando você faz uma troca de traste, tem que ser feito o nivelamento de escala. Mas, aqui parece que ele não fez, né? E assim, ainda bem que ele não fez. Por que ainda bem? Porque o cara que faz esse serviço aqui nos trastes, cara, no nivelamento da escala, eu acho que ele ia cagar, tá ligado? Então, sim, ainda dá pra salvar esse violão, né? Precisa arrancar esses trastes fora, precisa nivelar a escala, de fato, e instalar novamente trastes para poder salvar uma peça como essa, que é um violão que, cara, eu adoraria ter um violão desse, mano. Eu adoraria. Como eu disse, eu prefiro um crafter desse aqui do que um Takamine GD93, saca? É um violão bem legal, velho. Olha lá quem dormiu ali, ó. Até que enfim dormiu, mano. Tava agitado aqui, né? Então assim, cara, o barato saiu caro, mano. Nesse caso aqui, né? Mas o que eu vou fazer aqui, né? Eu já expliquei pro dono. Dá pra fazer um nivelamento, saca? Nivelar esses trastes que estão desnivelados, né? Retífica de traste de inox, eu cobro mais caro do que retífica de traste comum, né? Então, se o traste for comum, a retífica é um preço X. Se for traste de inox, a retífica é um preço Y. Por quê, Matheus? Novamente, demanda mais tempo, demanda mais lixa, né? A quantidade de lixa que eu vou usar para fazer uma retífica em traste de inox é o dobro da quantidade de lixa que eu vou usar para fazer uma retífica num traste comum, né? Mas o principal não é a lixa, né? Porque a lixa custa ali R$4 a folha da lixa, é um valor irrisório no final do dia, né? Porém, o tempo de mão de obra, né? As horas que eu vou passar aqui nivelando todos esses trastes é muito maior do que as horas que eu passaria nivelando trastes de níquel, né? De alpaca com níquel, com prata,
né? Só falta o caminhoneiro passar buzinando aí e acordar minha cachorra, mano. Enfim. Então assim, cara, sim, o nivelamento aqui vai sair mais caro do que sairia normalmente no instrumento comum, né? A parte do nivelamento aqui vai ficar boa, né? Vai ficar bacana. Porém, esse acabamento na lateral aqui não dá pra salvar, mano. Não tem o que seja feito aqui. Posso até tentar, vou passar uma lixa, vou tentar melhorar esse acabamento na lateral, tá ligado? Mas eu já vi que não dá. Tem uns trastes, cara, que o inox é tão duro, o cara martelou, o inox entrou no friso, tá ligado? O inox, ele penetrou o friso ali. Já tem outros lados que tá mais curto, o traste tá mais curto e nem alcançou o friso. Então, olhando assim, cara, dá dó do violão, cara. Dá dó, ainda mais pra quem gosta desse violão, né? Então, assim, o barato sai caro, né? O barato aqui saiu muito caro, porque o cara, sabe, fez um serviço aqui abominável, mano, abominável. E o pior, o cara é reconhecido, né? Tem clientes meus que já chegou aqui falando, pô, eu tentei deixar no fulano de tal, porém a fila de espera dele estava lotada e resolvi trazer aqui para você, né? Então assim, tipo, para você ver, o cara não é pequeno, né? A fila de espera dele muitas vezes é maior do que a minha. Tudo bem, eu entendo que ele já trabalha aqui nessa região há uns 20, 30 anos mais ou menos, que ele tem oficina nessa região. Então todo mundo daqui conhece ele antes de me conhecer, né? Afinal, eu trabalho nessa região há apenas 5 anos, né? Eu tenho ali 15 anos na luthieria, porém 10 dos meus 15 anos eu atendia em outra região de São Paulo. Agora que eu tô nessa região aqui faz uns 5 anos apenas. Então ele é muito mais reconhecido do que eu nessa região. Então ele tem agenda lotada, né? Aí você pode até falar, pô, Matheus, mas será que foi ele ou se foi algum funcionário que fez o trampo? Mano, pra mim não importa, né? O dono desse violão disse que foi ele mesmo que fez. E eu até acredito que eu não sei se ele tem funcionário, na verdade. Eu acho que ele trabalha sozinho, né? Então assim, mas independente se foi o dito cujo ou se foi o funcionário que fez o serviço, cara, a partir do momento que você fecha um trampo desse, você pode até terceirizar, mas terceirize com quem tem a capacidade de fazer bem feito, né? Não é porque, né, não dá pra dar essa desculpa, não, foi meu funcionário que fez. Cara, então seu funcionário é um bosta, manda ele embora, tá ligado? Como é que você deixa o cara fazer isso e como é que você entrega, né? O problema às vezes não é o funcionário fazer cagada, é você entregar a cagada, tá ligado? O problema é esse, né? Por exemplo, contando aqui uma história rapidinha. Quando eu terminei o meu curso de luthieria, eu finalizei ali, fazia pouco tempo que eu estava trabalhando com luthieria, eu arrumei emprego em uma oficina de luthieria grande, né? E aí o meu teste lá foi fazer uma regulagem em um instrumento, né? Cara, fazia, sei lá, meses que eu era luthier, né? Meses que eu tinha pegado o diploma de luthieria, né? E era até uma piada na época, luthier que tinha diploma sofria bullying, né? Porque falava, né, luthieria você não aprende em escola, luthieria você aprende na raça, né? Na época eu não entendia isso, né? Então assim, cara, eu lembro que eu fui fazer o teste lá nessa oficina, eu fiz a regulagem no instrumento, depois disso o dono da oficina chegou em mim, traz o instrumento aí que você fez a regulagem, deixa eu ver. Aí o cara avaliou ponto a ponto e falou, ó, isso aqui dá pra melhorar. Aí pegou uma chavinha, ajustou aqui, melhorou a altura das cordas e me explicou o que eu tinha feito de errado. Ele falou, ó, o raio não tá legal. Aí ele me explicou o que eu não tinha feito de errado. Aí ele, pô, isso aqui também não tá legal. Aí ajustou o nut, me explicou o que eu tinha feito de errado, né? O tensor tava legal, a retífica de trastes, por incrível que pareça, estava legal, o resto tava legal, né? Mas ele fez, eu lembro exatamente dele ter feito o ajuste no carrinho e no nut, né? E aí ele revisou e falou, pronto, o instrumento tá pronto para ser entregue para o cliente, né? Ou seja, ele não deixou um funcionário fazer o serviço e entregar de qualquer jeito, ele revisou o serviço do funcionário, né? E eu também vi ele fazendo isso
com outros funcionários que tinha na oficina dele. Né? Na época isso foi na Teodoro Sampaio, era uma oficina grande, que tinha alguns funcionários lá. E ele não revisou só o meu, porque eu era iniciante, ele revisou o serviço de todos que fizeram naquele dia. Né? Eu observei isso aí. Por quê? Porque o nome dele estava estampado na frente da loja. O nome dele estava grande lá. Fulano, tá ligado? Eu não gosto de citar nomes aqui porque é complicado. O nome dele estava na frente, né? Então, assim, ele prezou pelo nome dele ali, certo? Então, assim, cara, a lição que fica aqui é o seguinte, mano. Troca de traste de inox dá trabalho. Se você já tem bastante prática, tem um ferramental adequado, né, você com certeza consegue entregar uma excelente troca de traste. Fácil. Mas isso aqui que tá aqui, mano, claramente foi falta de boa vontade, porque eu não acredito que seja falta de experiência para um sujeito que tem ali, mano, 30 anos de profissão, entendeu? Eu adoraria poder falar o nome dele aqui, mas eu não posso, né? Vou arrumar briga, tá ligado? Tomar facada na rua, não dá, né? Enfim, então assim, isso aqui não foi falta de prática e nem falta de conhecimento e nem falta de ferramenta, isso aqui foi falta de boa vontade, mano, né? E às vezes o cara chegou, cobrou barato, falou, mano, tô cobrando barato mesmo, vou entregar qualquer coisa pra esse cara vir buscar esse instrumento e sumir da minha frente, né, mano? Então, assim, não tô dizendo, né, fica aqui o adendo, não estou dizendo que todo mundo que cobra barato faz cagada, não é isso, né? Mas eu estou dizendo que, normalmente, cara, nesse naipe de violão aqui, é melhor você selecionar bem quem vai trabalhar no seu instrumento, né? Que não seja um aprendiz demais, né? Que não seja, enfim, alguém que você sabe que trabalha nem aí, né? Porque no caso desse cara aqui, ele não levou num aprendiz, ele levou num cara experiente. Mas tá na cara que o cara não tá nem aí pro trabalho, tá ligado? Eu, sinceramente, não teria pago o serviço que foi feito aqui e teria feito ele pagar pra alguém competente fazer isso aqui de novo no instrumento. Porque, mano, foi um crime, mano. Foi um crime. E assim, o mais engraçado é que o dono do instrumento, quando eu falei o preço da troca de traste, ele achou caro. Aí, enfim, né, quando ele veio... Mas assim, né, quando ele veio trazer o instrumento, eu mostrei pra ele o porquê que esse instrumento aqui foi barato pra fazer a troca de trastes, né? E aí eu mostrando uma troca de trastes que eu fiz, eu mostrei pra ele o porquê que eu cobro quanto eu cobro, né? O resultado vai ser melhor do que o entrastamento da fábrica. Isso aí, mano, eu boto na mesa, irmão. O acabamento que eu fizer aqui na troca de traste vai ser melhor do que o entrastamento da fábrica. Por quê? Porque eu faço 1 a 1 na manha, eu gosto de fazer, eu tenho capricho em fazer, né? Então, é isso, cara. Basicamente é isso aí. Bom, eu achei que esse vídeo ia ficar curto e acabou ficando longo, mas tá aí um vídeo extra para vocês ali. Obrigado a todos que assistiram. Deixa o like, deixa o comentário. O barato sai caro. Lembre-se disso.